pessoal, eu vim apresentar para vocês uma sugestão bibliográfica nos estudos africanos e afro-brasileiros e das diásporas. Então eu trouxe para vocês hoje aqui o livro do professor Roberto Conduro, Arte Afro-Brasileira, publicado pela editora Coarte. Por que eu acho esse livro importante para os estudos afro-brasileiros, africanos e das diásporas? Porque esse livro é um livro muito bem elaborado, muito ilustrado e traz um debate muito importante sobre as formas e expressões artísticas que são provenientes ou que dialogam com o continente africano no Brasil. O professor Roberto Conduro, ele é formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez especialização em História da Arte e da Arquitetura, mestrado em História Social e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense. É professor em História e Teoria da Arte na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E tem experiências de leitorado e de ministrar cursos no exterior, principalmente nos Estados Unidos. Além disso, ele também é pesquisador do CNPq e trabalha num Comitê Brasileiro de História da Arte. Ele também tem feito a curadoria, a exposição de várias exposições sobre arte afro-brasileira, destacando a exposição sobre o Bispo do Rosário e o Museu Bispo do Rosário no Rio de Janeiro, entre outras muitas coisas que ele produziu nesses últimos anos. O livro que eu venho indicar para vocês, ele traz uma pergunta muito importante, que é: o que é a arte afro-brasileira? Então eu queria destacar o que ele diz aqui no logo de início nesse livro. Ele faz uma pergunta muito interessante, que é: o que é arte afro-brasileira? Aliás, ele não faz uma pergunta, ele vai fazendo várias perguntas, exatamente para situar a gente nessa problemática da questão da arte afro-brasileira que ele se propõe a discutir. Então ele diz assim: o que é a arte afro-brasileira? É a arte produzida pelos africanos trazidos ao Brasil entre os séculos XVI e XIX para serem escravizados? É a produção artística de seus descendentes, escravos ou livres, independentemente do tema? A identidade é determinada por quem faz a obra ou não? Ou é a arte afro-brasileira toda a arte na qual a negritude está representada, seja ela feita por africanos ou afrodescendentes no Brasil ou não? O fator determinante seria a temática? Ou são afro-brasileiros apenas as obras em que a autoria e tema estão vinculados aos africanos e seus descendentes no Brasil? Aí ele começa a responder nesse início do livro, na sua introdução, né? Entender a arte afro-brasileira desse modo pressupõe essencialidades. A afro-brasilidade seria uma particularidade resultante da conexão entre africanidade e brasilidade, algo intrínseco às obras produzidas por pessoas de origem africana e ou às obras nas quais elas estão representadas. A arte afro-brasileira seria, assim, a produção decorrente da confluência e fusão de princípios, práticas e elementos da arte africana aos da brasileira, sendo ou uma interpretação brasileira da arte africana, ou a arte brasileira feita com sotaque africano, ou ainda um artístico caminho do meio entre África e Brasil. Então, é nesse sentido que ele vai, ao longo dessa obra, discutindo essas questões,
demonstrando com inúmeras ilustrações. O livro, ele traz as principais obras que ele comenta, ilustradas e a cores, propiciando um caráter didático para essa obra, muito interessante. E, além disso, ele trabalha de maneira articulada, né, desde temas da afrodescendência artística no Brasil, a estética e a arte das religiões afro-brasileiras, mostrando a questão das ritualísticas, a questão de como é importante para a gente entender as religiosidades como atravessando todos os aspectos da cultura brasileira, nas suas formas estéticas, na sua ritualística, na sua maneira de compreender os objetos como sendo formas estéticas de acesso ao divino, às entidades religiosas cultuadas, né, no candomblé, nas espiritualidades, em todas as religiões de matriz africana. Depois ele trabalha com a questão política, que é a questão de como que a representação da negritude, ela se desborda pelos temas da estética, da maneira como se demonstra nas manifestações políticas, como que a arte está presente nessas expressões políticas também. Em seguida, ele trabalha sobre a arte projetivamente afro-brasileira e como que ela, de alguma maneira, se sobressai através das influências em outras manifestações artísticas, como principalmente o modernismo brasileiro, e chega até os diálogos contemporâneos. Aí, assim, eu queria também demonstrar para vocês que nesse livro a gente pode, inclusive, ter um glossário dos principais termos afro-brasileiros e tem uma parte muito interessante no final, que são as orientações pedagógicas, escritas por Lúcia Gouveia Pimentel e Alexandre do Carmo, onde eles vão dar as orientações para os professores em todos os níveis de ensino, de como trabalhar a questão da arte afro-brasileira, como tratar esse tema do ponto de vista teórico, do ponto de vista dos principais conceitos articuladores, e também mostrando como que é possível trabalhar esse assunto através de várias atividades didáticas em sala de aula, onde eles propõem uma série de atividades, em grupos, atividades individuais, trabalhos, encenações para o teatro, várias e várias possibilidades de se trabalhar esse tema na escola e durante o ensino e também nas pesquisas, porque esse livro ele parte de questões teóricas muito importantes para os pesquisadores e para quem pretende dialogar com os artistas, seja no campo das teorias da arte, da história da arte, da antropologia da arte, da história, né? E vários assuntos que passam e que atravessam esses temas. Além disso, o professor Roberto, ele vem trabalhando de uma maneira muito interessante as relações dessas produções artísticas entre Brasil e África. E para isso, ele escreveu não só uma série de artigos interessantes, mas ele publicou esse livro aqui, publicou um livro antes desse, que é o Pérolas Negras, Primeiros Fios, e depois o Pérolas Negras, Outras Voltas. São dois livros que são coletâneas de artigos de vários autores brasileiros que passaram na atualidade ou até no período anterior, repensar, discutir, problematizar esse assunto. Então são coletâneas complementares muito importantes a esse primeiro livro que eu indico. E essas coletâneas, elas são pensadas através dessa ideia dos fios de contas, dos fios e dos colares, né? E como que eles vão entrelaçando o Brasil e a África e, portanto, trazendo para a gente essas conexões e permitindo com que da África se entenda as manifestações artísticas do Brasil e também que no Brasil nós possamos entender, e não só no Brasil, mas nas diásporas latino-americanas, que também ele menciona em alguns aspectos, como é que a gente pode exatamente compreender esse vasto campo de debates, né,
das representações, das produções artísticas, das estéticas, né? E das filosofias que atravessam esses modos de fazer artísticos dos artistas, né? E sua produção maravilhosa que nós temos no Brasil para pensar, para problematizar, para discutir, para revelar, para conhecer. Então, esse livro é um primeiro passo, vamos dizer assim, importante para a gente entrar nesse campo de estudos. É isso. Ficamos por aqui, então. Um abraço a todos e todas.